Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Quero que vocês dêem uma olhada nesse videozinho aqui, ó. Um vídeo de 2 minutos, tá? Bem rapidinho. Depois a gente vai comentar para vocês verem o tamanho do problema que a gente tem no nosso país em relação à taxação desse grupo como PCC e Comando Vermelho como grupos terroristas. A corte é a grande responsável por agravar, né, uma situação que já vem ruim do legislativo. Dentro dessas mais de 1.000 favelas, certamente a enorme maioria delas o Estado não consegue entrar integralmente em nenhuma delas. Aqui na Justiça, por exemplo, nós não temos acesso para o oficial de justiça entrar para determinar uma ordem, cumprir uma ordem judicial. Assim como não entram assistentes sociais, como não entra a ambulância, como não entram outras formas de presença do Estado. Isso é uma realidade. A polícia era a última que entrava. Não entra mais. Procurem descobrir se em algum país do mundo existe uma decisão do tribunal mais alto, né, proibindo a polícia de combater o crime, proibindo a polícia de prender criminoso e ameaçando o policial que fizer isso com responsabilidade civil, administrativa e penal, né? Esses são os termos que estão na decisão do ministro Fachin, depois homologada por 8-3, né? Quem se atrever a entrar numa comunidade dominada pelo tráfico para prender o traficante, que é o dever da polícia, vai ser responsabilizado, inclusive penalmente. O ministro Fachin está dizendo para o policial: você vai para cadeia. O uso progressivo da força letal. Primeiro ele vai se apresentar, ele vai dizer que ele é policial, ele vai mandar o bandido abaixar a sua arma, ele vai dizer que se o bandido não abaixar a arma, ele vai atirar, ele vai dar alguns segundos para que isso seja feito. Olha a quantidade de passos e de oportunidades dele tomar um tiro. Como que você vai fazer isso em uma área, né, conflagrada, em uma área de guerra, como são os morros e as comunidades cariocas? A expansão do Comando Vermelho do Rio para o interior paulista, onde quem manda é o PCC, é um novo capítulo de uma guerra envolvendo as duas maiores facções criminosas do país, que tem um histórico de conflitos sangrentos. A guerra sangrenta pelo controle do tráfico de drogas e armas se arrasta há 5 anos. E, infelizmente, essa conta vai chegar para a polícia. Porque passado esse período, a gente imagina que a polícia vai ter que voltar a operar algumas favelas, né? Porque os níveis de criminalidade, a tendência é que aumentem muito. E quem que vai voltar lá? Para encontrar mais barricadas, mais muros de contenção, mais armas de guerra, uma violência ainda maior dos criminosos? É a polícia. Beleza, gente, vamos lá. Esse vídeo aí traz para vocês informações de como o próprio STF barrou o combate a organizações criminosas lá no Rio de Janeiro, as polícias não poderem subir o morro, né? E vocês podem ver que ali já está tudo explicado. Basta ter 2 neurônios, conectar as coisas e vocês vão ver, né? Inclusive aquelas falas, quando vocês verem as pessoas falando como é que o ministro desarmado, sem segurança, consegue entrar numa das áreas mais perigosas do Rio de Janeiro. Tudo isso aí a gente tem que fazer, é saber que tem conexão, tem ligação. E por quê? Porque quando você vê e pede pro Brasil fazer parte da aliança no combate com os países para combater terrorismo e narcotraficantes, o Brasil não se coloca para ajudar. Quando você vê que estão querendo taxar PCC e Comando Vermelho como grupos terroristas, todo mundo vem contra. E você pode ter certeza, todas essas pessoas que são contra, vocês têm envolvimento delas diretamente junto com esses grupos criminosos, hoje grupos terroristas. Inclusive o vereador lá em São Paulo, que foi pego agora, né, com milhões, né, foi inclusive denunciado pelo Flávio Bolsonaro, né, envolvido com o Lula, né, que ele fala diretamente sobre isso, sobre o governo, né, e envolvido com esse PCC, com crime organizado, hoje grupos terroristas. Tudo conexão. E por isso que o crime no Brasil é difícil de combater, porque você vê que os próprios integrantes estão dentro das maiores instituições dentro do nosso país. Essa é a nossa realidade hoje. Nós temos que lutar para combater esses criminosos, esses grupos terroristas, narcotraficantes, né? E só fazemos isso com a ajuda de uma nação que tem poder armado para poder fazer isso, porque nossas instituições hoje, tomadas pelo crime, jamais fariam isso. Grande abraço, fiquem com Deus.